No começo do Jornal Nacional de ontem, o William Bonner e a Renata Vasconcelos pediram uma coisa bastante difícil nesse momento para os brasileiros. Pediram calma. Que vocês aí, em suas casas, em isolamento, tenham calma. Respirem e aguardemos agora para ver o que as coisas vão acontecer. A partir dessa fala do William Bonner e da Renata Vasconcelos, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas reflexões que têm me ocupado nesses últimos dias aqui, a partir de comentários que vocês mandam, a partir de coisas que eu tenho lido, porque nesse momento que a gente vai descobrir, a nossa geração vai descobrir a resiliência do ser humano. Como nós somos capazes de lidar com crises inconcebíveis, como esta que está vindo agora adiante, como a gente é capaz de sobreviver. Mas antes de entrarmos nesses pensamentos aqui, eu quero dizer para vocês que hoje, a partir de hoje, terça-feira, dia 24 de março, até sábado, 5 livros meus estarão disponíveis na Amazon gratuitamente. Vocês podem ir lá, ler no seu Kindle, ou baixar para ler no computador, ou no celular, se vocês tiverem o app. E os livros são, o primeiro deles é O Personagem e Outras Fábulas Filosóficas, que é um livro de contos filosóficos. O Rei dos Judeus, que é um romance histórico, e ali você vai encontrar a minha visão de Jesus a partir dos meus estudos sobre quem foi o Jesus de fato, o homem Jesus histórico, a mensagem de amor e de tolerância dele. O outro livro é Margot Adormecida, que é a história de um jovem que se apaixona por uma mulher mais velha e muda a vida dele completamente, vira de ponta cabeça a vida desse rapaz. O outro livro é O Covil dos Inocentes, que é um romance policial noir, com um detetive investigando a morte da amante de um mafioso. E o último livro meu disponível é Fantasmas, Vampiros, Demônios e Histórias de Outros Monstros, que é uma coletânea de contos de terror. São livros para todos os gostos, para quem gosta de literatura séria, entre aspas aqui, para quem gosta de romance histórico, para quem gosta de romance policial e para quem gosta de histórias de terror. Vou deixar para vocês aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo o link para esses livros. Podem ir lá, podem baixar esses livros, leiam, depois de terminar de ler, voltem na Amazon e comentem, deixem seu comentário, gostei, não gostei, por tais razões. Estará disponível de terça agora, de hoje até sábado. E essa é a minha pequena contribuição para vocês aí que estão em casa, poderem ler alguma coisa diferente, poderem se entreter também. E assim vocês podem também conhecer meu trabalho literário, meu trabalho como escritor, que na minha opinião é o que eu faço de mais importante, ou o que fazia de mais importante até começar a trabalhar com questões políticas aqui e tentar compreender esse momento no Brasil e no mundo. Os links estão na descrição e no comentário fixado. E isso tem a ver também com o que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, né? Como vocês vão ver a seguir. Então, voltando ao pedido de calma feito pelo Jornal Nacional. No fundo mesmo, calma, paciência, esperar para ver, aguardar, é o que nos resta nesse momento. Porque as decisões que serão tomadas, elas não são individuais, elas não dependem de nós, de mim, de você aí, dependem de decisões governamentais, de quem está no poder agora, seja no Brasil, seja no resto do mundo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos agora, eles estão elaborando um pacote de 2 trilhões de dólares para estímulo da economia. Isso convertendo para real são 10 trilhões de reais, que é mais do que o PIB inteiro do Brasil por ano. Mais do que todas as riquezas produzidas pelo país no ano inteiro, no Brasil. Isso é para vocês verem como a situação é séria, é grave. Não é uma crise normal, como a gente já viu anteriormente. Não será como 2008. Porque geralmente essas crises, elas começam num país e vão contagiando outros. O que está acontecendo agora é o mundo inteiro parando. Então é algo sem precedente. Nesse momento, eu até compreendo muitas pessoas que querem se alienar, que querem se afastar desse tipo de informações, desse tipo de dúvidas, desse tipo de preocupação. Buscando entretenimento escapista muitas vezes. Se alienar mesmo, não quero saber. Porque isso me faz mal. Mas, por outro lado, também entendo quem fica obcecado por acompanhar as notícias, como é o meu caso agora. Eu fico lendo o tempo todo aqui, buscando informações. Só para você ter uma ideia, a minha cunhada mandou ontem aqui no WhatsApp da minha esposa, ela fazendo planilhas, contabilizando o número de doentes infectados, de pessoas que se curaram e de número de mortes em vários países diferentes. Então muita gente está realmente sintonizada, querendo saber, querendo acompanhar, às vezes porque se preocupa consigo própria, às vezes porque quer saber o que vai acontecer.
Eu diria que o ideal mesmo seria um misto dos dois. Por um lado, você se informar, saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu país, no mundo, e também tentar se distrair, tentar pensar em outras coisas. Se você está em casa com sua família, fazer algum tipo de jogo, assistir um filme, assistir uma série, ler um livro, baixe meus livros aqui gratuitamente, leia, jogar um jogo de computador, jogar videogame, fazer um misto dos dois, para que você não fique também nem completamente isolado, não apenas fisicamente na sua casa, mas não fique isolado intelectualmente, mas também que você não fique o tempo todo consumindo informações que vão fazer mal para você. Deixar você ansioso, deixar você deprimido, deixar você realmente tenso. Para quem quer se informar, eu vou recomendar para vocês aqui um hangout de ontem do canal no YouTube aqui, My News, que eles conversaram com o Yatila Yamarino, que é um especialista em virologia e que compartilha com eles a perspectiva dessa área, do que pode acontecer, de quanto tempo nós ficaremos aqui isolados, fechados, quanto tempo vai demorar para a gente poder sair dessa crise profunda. E ali eles unem também essa visão da ciência também com a visão econômica e política. Então você pode ter uma ideia de como o Brasil está lidando com isso, de como o mundo está lidando com isso, do impacto na economia e do impacto na saúde pública também. Vou deixar para vocês o link no comentário fixado aqui para vocês assistirem esse hangout de ontem. Mas o fato é, essa situação, embora a gente não tenha poder individual para controlá-la, para lidar com esse problema, porque é algo fora do alcance nosso de indivíduos, ela vai impactar a vida de todos nós. Todos nós. Vai impactar a minha vida, vai impactar a sua vida, vai impactar a vida de trabalhadores, de empresários, de estudantes, de quem está nascendo, de quem é idoso, a vida de todos nós. Ricos e pobres. Todos nós seremos impactados por isso. De um modo ou de outro. Todos nós. Não tem como fugir da realidade. Você pode se isolar, você pode se alienar, mas não tem como fugir da realidade. Teremos de lidar com as consequências disso agora, nos próximos meses, nos próximos anos, possivelmente. E uma coisa é certa, e uma coisa é verdadeira, e a gente sabe disso. Quem estuda história, quem conhece história, sabe disso. Nós vamos ultrapassar isso. Serão tempos duros, tempos de sofrimento, mas nós vamos ultrapassar isso. Eu já disse isso aqui no vídeo recente, talvez ontem, eu acho, que no futuro, historiadores vão estudar nossa época. Nós estamos fazendo parte de um processo histórico aqui que será marcante para o futuro e que pode mudar completamente as políticas públicas, de como a gente vai se organizar socialmente, culturalmente, politicamente para lidar com questões semelhantes no futuro. Então, por exemplo, uma proposta agora é de uma renda universal, que haja uma rede de segurança para proteger todos os cidadãos. Um salário mensal, você trabalhando ou não, você sendo rico ou pobre, uma renda mensal de segurança para você. Uma renda universal, que não seja discriminatória, que não te julgue se você é pobre ou não, se você é mulher ou não, para que todos nós tenhamos todo mês um dinheirinho na conta ali, para que isso nos dê uma segurança, obviamente, nos dê uma proteção. É uma proposta no Brasil feita há muito tempo pelo Eduardo Suplicy, já foi proposto em outros países, na verdade, e que poderia ser uma solução nesse momento. Você, por exemplo, que está em casa agora sem trabalho, que está licenciado, ou sei lá o que aconteceu com você, assim você sabe que você não vai morrer de fome. Vou deixar para vocês aqui um link no comentário fixado para você assinar uma petição da renda básica universal. É um projeto que vem forte agora. Muitos economistas estão defendendo isso agora, porque parece ser a única solução para que a gente possa sobreviver nos meses seguintes. Além de medidas públicas, medidas econômicas, de estímulo, como esses 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, e no Brasil você não tem visto nada parecido, porque eles não tiveram consciência ainda do que vai acontecer, mas esse tipo de pacote de estímulo para manter a economia funcionando e também, junto com isso, um pacote de renda básica. Isso beneficiaria todos nós, todos os brasileiros. E nós vamos superar isso. De um modo ou de outro, nós vamos superar. Eu só quero mostrar um caso extremo para vocês aqui, para vocês terem ideia da resiliência do ser humano, da nossa espécie. Tem uma teoria que é chamada de teoria da catástrofe do Toba. Não é piada isso, não. Não é piada. É verdade. A catástrofe do Toba foi uma catástrofe que aconteceu por volta de 75 mil anos atrás. Foi uma das maiores erupções vulcânicas da história geológica, uma super erupção vulcânica, e a espécie humana já existia, inclusive isso foi antes do Adão e Eva caminharem pela Terra, e o que se estima é que nessa época, 75 mil anos atrás, mais ou menos, essa erupção precipitou a Terra para um inverno vulcânico, ou seja, as cinzas vulcânicas taparam a luz do Sol, muitas espécies de animais e de plantas foram dizimadas, porque não tinha luz solar para que as plantas crescessem, e isso levou quase à extinção da espécie humana do planeta.
Houve uma redução drástica da população humana, que talvez na época ali fosse na casa de 1 milhão de pessoas pelo planeta. Houve uma redução drástica e se estima que tenha sobrado em torno de 3 a 10 mil humanos na Terra. Ou seja, de 1 milhão de pessoas mais ou menos, isso houve uma redução para 3 mil a 10 mil pessoas. Foi o que sobrou da espécie humana naquele período. De 3 mil a 10 mil pessoas. Nós sobrevivemos, talvez um exemplo mais extremo de todos, uma quase extinção da espécie humana, e depois disso a espécie humana floresceu, houve a revolução agrária e a população explodiu, e depois agora nós somos 7 bilhões, mais 7 bilhões de pessoas no planeta. É claro que a gente não pode comparar uma crise econômica, uma crise sanitária no século XXI com uma crise vulcânica de 75 mil anos atrás. São coisas diferentes. Porque hoje está tudo interligado. Uma crise mundial dessa afeta a produção de alimentos, afeta tudo, na verdade. A gente está num mundo completamente conectado. Uma coisinha simples como essa de velcro aqui, para fechar o microfone, tem produtos que vêm de várias partes do planeta. Uma única coisa como essa aqui necessita a colaboração talvez de milhares de pessoas para surgir. Então, quando você tem o mundo inteiro parando, isso vai afetar em cadeia todo o resto do planeta, de maneiras que a gente nem sequer pode imaginar. Mas a gente vai sobreviver, a gente vai ultrapassar isso. E outra coisa que a gente vai perceber nesse momento de isolamento é a importância da arte, da cultura pra gente. Todos nós em casa aqui, todos nós isolados, e o que vai nos salvar, o que vai manter nossa sanidade funcionando? É a nossa arte. São os nossos filmes, as nossas músicas, os nossos livros, a nossa cultura. Aquilo que nos diverte, aquilo que nos entretém, aquilo que nos faz pensar, aquilo que nos faz sonhar, chorar. Então é um momento para a gente valorizar os nossos artistas também. Pessoas que estão produzindo, que estão agora fazendo shows em casa, com o violãozinho cantando para vocês, que estão com seus livros agora. Como eu disse, vão lá e baixem os livros, leiam os livros. Pessoas que estão te entretendo, comediantes, tentando fazer humor, fazer graça num momento tão difícil agora. São essas pessoas que vão nos manter com um pingo de esperança, com aquele fio de esperança para seguir adiante. Tem muita gente que menospreza os artistas, acha que são vagabundos, e não são. São pessoas que trabalham duro e que agora vão nos dar esse fio de sanidade para a gente seguir adiante. E por fim, o que vai nos resgatar também nesse momento é a solidariedade, é a ajuda mútua. Agora a gente não pode fazer isso porque a gente está isolado, mas depois disso, quando a gente sair disso, a gente vai precisar muito um dos outros. A gente vai precisar muito dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa sociedade. A gente vai precisar muito dos outros. Então talvez seja um momento de virada histórica para a gente, daquilo que a gente quer para o futuro nosso. Eu vou falar mais sobre isso no artigo meu mais tarde, na Carta Capital, que vai entrar sobre isso. Como isso pode mudar o nosso futuro, o modo como a gente lida com os outros, com a realidade, com a sociedade, com a cultura. Então é um momento de calma, é um momento de parar e pensar. Serão momentos duros, mas a gente vai ultrapassar isso. A gente vai passar isso. A gente sobreviveu como espécie a uma erupção vulcânica que quase extinguiu a espécie humana da Terra. Ainda sobraram 3 mil seres humanos. Mas a gente está aqui agora. A gente vai passar por isso. Eu quero saber se vocês viram ontem no Jornal Nacional a fala do Bonner e da Renata Vasconcelos. Também vou deixar o link aqui para o vídeo do Jornal Nacional para vocês assistirem. Eu quero saber agora nesse momento como vocês estão lidando com isso. O que vocês têm feito aí no seu isolamento para lidar com essa situação? Se vocês estão se informando, se vocês estão assistindo filmes, ouvindo músicas, o que vocês estão fazendo agora? Me digam aí no comentário. Deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau.